Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro depois da derrota no Clássico. O Cruzeiro voltando a ficar muito próximo da zona de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação agora pensando no compromisso de quarta-feira, é Copa Libertadores. É jogo mais do que decisivo diante da equipe da Universidade Católica. Vamos falar sobre situação de atacante. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Depois da derrota no Clássico, ainda de cabeça inchada por parte do torcedor do Cruzeiro. Cruzeiro voltando a ficar muito perto da zona de rebaixamento na Série A do Brasileiro. E em termos de Campeonato Brasileiro, vai enfrentar no outro sábado a equipe do Bahia. Só que agora o foco é a Copa Libertadores da América, e o Cruzeiro vai encarar a equipe da Católica, que empatou neste domingo com a Universidade Concepción pela Copa da Liga no Chile, e a Católica preservou seus principais jogadores, pensando justamente no compromisso diante do Cruzeiro na quarta-feira. Lembrando que é jogo com campo sintético na Claro Arena, o estádio da equipe da Universidade Católica. E é lá que o Cruzeiro terá a grande missão. Não pode pensar em hipótese alguma em derrota, porque aí o Cruzeiro ficaria em uma situação muito complicada, faltando 2 rodadas para terminar a fase de grupos da Copa Libertadores. Virou jogo mais do que decisivo, principalmente com essa questão do confronto direto. O Cruzeiro treina nesta segunda-feira pela manhã e à tarde já viaja para o Chile. Na terça-feira vai fechar a preparação em Santiago e na quarta joga diante da equipe da Católica. Lembrando que esse jogo será 11 horas da noite no horário do Brasil, 10 horas da noite no horário do Chile, 1 hora a menos em Santiago, e o Cruzeiro então tendo esse desafio importante diante da equipe da Católica. Não tem nenhum problema de suspensão para este compromisso. E aí, o técnico Arthur Jorge, se quiser, pode manter aí o time que vem atuando, a base que vem atuando. Fica a dúvida se ele retorna com o Fagner. O Cauã Moraes foi o escolhido para ser o titular no Clássico, não teve uma noite feliz, assim como a maioria dos jogadores, e o Cruzeiro acabou sendo derrotado. Então vamos aguardar. O Cruzeiro terá aí 2 dias de preparação para este compromisso diante da equipe da Católica. Uma baixa que deve ter nesta viagem é o atacante Bruno Rodrigues. A informação que a gente tem é que ele passou por exame, não teve constatada nenhuma lesão, apenas um edema, que é uma situação mais simples, mas dificilmente ele vai com a delegação para o Chile. Deve ficar fora na quarta. Fica a expectativa quanto a um retorno no sábado, diante da equipe do Bahia. Vamos aguardar então essa situação, mas repito, pouco provável que o Bruno tenha condição de viajar para esse jogo diante da equipe da Católica. O Cruzeiro que joga com a Católica fora de casa, depois na quinta rodada enfrenta o Boca Juniors também fora de casa, e na última rodada recebe a equipe do Barcelona de Guayaquil. Aí tem que ver como o Cruzeiro vai chegar. Se empatar diante da Católica, no critério de desempate, o Cruzeiro ainda vai ficar atrás do time chileno. O Boca joga no Equador, diante da equipe do Barcelona. Dependendo, se empatar diante da Católica, o Cruzeiro ainda precisaria de pontuar contra o Boca em Buenos Aires, além, claro, de vencer na última rodada o duelo diante da equipe do Barcelona. A vitória diante da Católica é um passo gigantesco para o Cruzeiro se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Vamos continuar analisando, falando do Clássico, trazer o técnico Arthur Jorge. Ele lamentou muito o resultado e explicou na avaliação dele por que o Cruzeiro perdeu o Clássico. Acompanha aí. E lamentamos todos muito que o resultado não tenha sido aqueles que eles mereciam ter no dia de hoje. Depois, em relação àquilo que se passou dentro de campo,
O momento era nosso e mais do que do adversário, e nós não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar esse momento. Eu quero dizer com isto que fomos uma equipa que acabou por ter o domínio do jogo, mas que a verdade é que pouco ou nada vale em relação àquilo que é o resultado, porque o que fica é um resultado negativo para nós, mas onde acabámos por permitir, na primeira metade, ao adversário pôr-se numa vantagem confortável, chegar à vantagem através de 2 transições, e dessa forma passamos o jogo todo atrás do resultado, ou seja, fomos sempre atrás do prejuízo. E depois, na parte final, digamos que acabámos por perder também um bocadinho o controle emocional. Acho que, e estou a fazer uma análise muito geral, acho que nos faltou um pouco mais de clareza, sobretudo com bola, porque não posso apontar nada aos jogadores aquilo que trabalharam e aquilo que se empenharam, mas hoje o esforço não foi igual à qualidade e àquilo que podia ter sido, porque sabemos que podemos fazer mais, e nós, principalmente com bola, hoje não fomos uma equipa muito, muito feliz. Aí vem o seguinte questionamento, Simões. Ele falou que sem a bola ficou feliz. Por que o time dele ficou sem a bola? Ele não explicou, né? O Romano, e é interessante assim, né? Ele fala aí, o adversário fez 2 gols em transições, né? Primeiro que as transições fazem parte do jogo. Segundo, que pela estratégia de jogo do Atlético, ele ia apostar exatamente em transições. Sim. Exatamente em transições. E olha que desde a divulgação de que o Atlético iria para jogar lá contra o Cienciano e deixou 10 jogadores de linha em Belo Horizonte, se sabia que o Atlético ia jogar com 3 zagueiros e 2 volantes. Só não se sabia que o Vitor Hugo não iria jogar, que o outro Vitor Hugo não ia jogar e que o Coelho não ia jogar. Então, quer dizer, o Atlético teve essas 3 baixas de jogadores que ficaram em Belo Horizonte e aí a gente foi saber que ficaram em Belo Horizonte por questões médicas, né? O Coelho sentiu contra o Flamengo, o Edu até falava isso aqui já na rádio, antes dessa definição, o Vitor Hugo e o Vitor Hugo zagueiro, né? Os 2 Vitor Hugo, o Vitor Hugo meio e o Vitor Hugo zagueiro. Mas a estratégia de jogo do Atlético já estava meio que escancarada. Então, o Cruzeiro... E outra coisa, perdão, Simões, se tivesse dado uma analisada um pouco mais profunda, saberia que o Barba gosta desse tipo de... Sim, que já é característico dele. Exato, né? Exato. Então, quer dizer, ele não foi pego de surpresa. Não foi pego de surpresa de forma alguma. Ele sabia que o Atlético ia apostar nessas transições. Ele não sabia quem iria jogar e pelo menos 2 jogadores importantíssimos ficaram de fora. Sim. O Vitor Hugo hoje é mais importante do que o Bernard. Sem dúvida nenhuma. E o Coelho hoje é mais importante que o Minda. O Minda está iniciando a história dele no Atlético e pode até num futuro próximo superar o Coelho, porque eu acho até que tecnicamente ele tem mais bola do que o Coelho, principalmente para exercer essa função de lado de campo. Mas hoje, com o cenário que a gente tem do início da temporada até agora, o Coelho é mais importante. E o Vitor Hugo também é mais importante que o Bernardo, embora o Bernardo tenha uma história no futebol muito maior que a do Vitor Hugo. Então o Atlético ainda teve 2 perdas importantes, não vou nem considerar o Vitor Hugo zagueiro, porque entrou o Júnior Alonso no lugar dele. E além de ter jogado muito bem, o Júnior Alonso, no conjunto da obra, é mais jogador que o Vitor Hugo, né? Sim. Mas, de toda forma, eu acho que o Arthur Jorge, quando fala isso, o adversário, 2 gols em transições, ele mostra uma falta de precaução ou um erro do time dele. Porque o adversário estava armado para jogar assim. E ele não se preparou para isso. A Nath até colocou a questão do Fagner, que sem dúvida marca, tem mais experiência do que o Cauã, mas a gente não sabe em que ponto físico estão esses jogadores do Cruzeiro, porque o Arthur Jorge está botando basicamente o mesmo time, quarta, domingo. O time que jogou ontem é basicamente o que jogou contra o Boca, na terça-feira no Mineirão, embora o período seja razoável de descanso, mas é o mesmo time e provavelmente
quase o mesmo time que vai jogar contra a Católica na quarta-feira lá em Santiago. Então a gente não sabe fisicamente como estão esses jogadores do Cruzeiro, porque a rotatividade está sendo pequena. Mas, de toda forma, na minha visão, o Cruzeiro não estava preparado para lidar com essa estratégia do Atlético. Eu acho que isso ficou muito comprovado com os contra-ataques do adversário. E aí vai num outro ponto. Eu acho que quando ele começou, tira Cauã para colocar Vídea Real, aí vai colocando atacante, empilhando atacante. Aí isso para mim é um desespero apoiado no equívoco. É um desespero apoiado num equívoco, porque o Cruzeiro chegou a ter 5 atacantes em campo. Foi. Chegou a ter Arroio e Caio Jorge, que foram os 2 que iniciaram. O Vídea Real entrou ainda no primeiro tempo e entraram o Wanderson. Eu não lembro se entrou, eu vou até olhar aqui se algum deles entrou no lugar do Arroio, o Wanderson e o Bruno Rodrigues. Mas, de toda forma, o Cruzeiro ficou empilhado de atacante. O Arroio o Wanderson saiu... entrou no lugar do Christian e o Bruno Rodrigues no lugar do Lucas Romero. Então o Cruzeiro chegou a ter ao mesmo tempo 5 atacantes. 5 atacantes. Como que vai chegar na área e fazer gol? Como que vai chegar na área e fazer gol? Tendo zagueiro e atacante. Isso não existe. Então era jogo para ele pensar em que o Matheus Henrique entrou razoavelmente. É muito difícil da gente falar bem, porque assim, o Gerson foi o melhor do Cruzeiro, mas é muito longe do que é o Gerson, porque o Cruzeiro foi totalmente encaixotado pelo Atlético, foi engolido pelo Atlético no jogo de ontem. Mas de toda forma, era jogo para ele tentar articulação. Ele encheu o time de atacante e isso tá longe de ser a melhor estratégia para você vencer um time que tá com a linha baixa, que tá com muitos zagueiros e que mais do que isso, que tá jogando bem. E a Nath falou um negócio interessante com relação à entrada do Fagner, porque mesmo que se a gente parar para analisar, ele colocou, o Atlético não tem um Coelho, vai o Cauã. Mas citar o Coelho seria fundamental ter um Fagner ali, porque o Coelho joga naquela posição, naquela faixa de campo, e é até então o atacante mais efetivo do Atlético. Vamos trazer ainda o Arthur Jorge, porque ele falou sobre a importância do controle emocional para reagir o quanto antes, sabendo que não há tempo a perder após a derrota, já tem decisão da Libertadores na sequência. Vamos acompanhar. A verdade é essa, a verdade é que nós não temos muito tempo para poder ficarmos presos a resultados, porque cada uma das competições exige imenso de nós. Temos tido, na minha opinião, um desempenho em crescendo. Estes resultados, digamos que podem ser precalços, podem ser momentos de jogo, podem ser circunstâncias, pode ser contextual. Há muitas formas de nós olharmos para estes resultados. O que nós sabemos é que temos que continuar, e aquilo que eu disse aos jogadores lá dentro agora foi que levantarmos a cabeça. Obviamente que ninguém está satisfeito com o resultado. Eu não estou, os jogadores não estão, a torcida não está, portanto ninguém pode estar com o resultado em si, e o facto de ser também um derby, um adversário rival, mas temos que olhar para a frente. Portanto, isto é o caminho que nós temos, que é longo, que é muito desafiante. Temos, como diz muito bem, já um jogo para a Libertadores num grupo extremamente difícil e onde as coisas estão presas ou por detalhes e por resultados diretos entre 3 equipas. E voltaremos depois ao campeonato, voltaremos depois à Copa, onde precisamos de ganhar também. Portanto, todos estes jogos vão exigir muito de nós e nós temos que estar preparados e dar resposta para isso. Agora, não podemos digamos, ficar condicionados pela questão do resultado, porque trabalhamos igual depois de uma vitória boa para a Libertadores, e vamos trabalhar igual para poder preparar o jogo contra a Universidade e darmos uma resposta melhor, mais capaz e, sobretudo, na busca de um resultado diferente daquele que hoje tivemos. Palavras, então, do técnico Arthur Jorge sobre essa questão emocional. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão
todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui.